Tá, enquanto o Nelson lembra, eu tenho uma séria desconfiança de que pensar isso que a gente estava falando aqui, dentro da lógica da estrutura da educação que nós temos agora, é que nem querer encaixar uma bolinha, aqueles brinquedos de criança, sabe? Uma bolinha no quadradinho, não tem como. Aí ele vai para casa e vai perguntar o seguinte: segunda-feira eu vou fazer o quê? Porque não tem como. É muito diferente as coisas. A outra questão é, eu me associo ao professor, né? Me parece que nós vivemos um momento agora em que o papel do professor é fundamental e muito importante, porque a gente não precisa mais estar repetindo as coisas para os outros. Não precisaríamos mais. Eu poderia usar aquele meu tempo, como alguém que tem mais experiência, em algo muito mais desafiador e muito mais prazeroso para mim, que é ajudar na sistematização, que é ajudar na discussão da questão, que é trazer para a realidade, que é atualizar aquela informação que já se tem. Então a tecnologia ela tem esse potencial de tirar do professor essa carga de reprodutor de conteúdo e dar a ele aquilo que é dele de direito, que é contextualização. Então nesse ponto a tecnologia de fato pode transformar e ainda traz para o professor um papel ainda mais importante do que nunca teve. Eu suspeito que a gente está todo mundo perdido, tá? Rapidinho, essa menção que Adriano fez, eu suspeito, é um artigo que saiu na quarta-feira passada do Nuno Ramos, que aliás está com uma exposição belíssima, eu já li aqui no Iberê Camargo, vale a pena quem é do interior e quem é daqui que não viu, já vou, já tarde, e ele fez um artigo belíssimo que está dando muita discussão, porque ele diz: eu não tenho certeza de nada, mas eu suspeito, muito bem, eu suspeito que eu vou me meter em briga de marido e mulher. Isso é um perigo, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu acho o seguinte, pessoal, não existe possibilidade de velho e jovem e não estarem em conflito. E isso é bom, é isso que faz a humanidade modificar. Nós não podemos querer que os nossos filhos, os nossos alunos, sejam iguais a nós, porque nós somos velhos, e velho é bom, não tem negócio de terceira idade, melhor idade, é velho é bom. Agora, velho é careta, é conservador, porque velho já foi jovem, e o jovem tem que ir para a rua, tem que colocar em questão as nossas questões, o tempo inteiro. E é isso que faz o mundo mudar. O dia que os jovens forem iguais aos velhos, parou o mundo, não vai ter mundo mais chato do mundo. Então, nesta linha, é fundamental a gente entender que o nosso papel é atrapalhar o deles, e eles atrapalhar o nosso. É simples, não tem mais do que isso. Então, eu não vou programar sketch igual a eles. A professora Maria passou o vídeo do menino nascendo. Enquanto a gente estava aqui, como não está transmitindo, o professor Simão Marinho, lá da PUC de Minas, já Nelson Preto, olha aí, as crianças já são outras, e mandou o mesmo vídeo pelo Twitter, entendeu? Ele já passou aqui. Então, quer dizer, um louco como o Adriano, né, que é jovem, né? Ou talvez até eu, que vou continuar louco aí até mais velhinho, certo? A gente pode ficar mais próximo a eles, mas não vou jogar um jogo com os meus meninos e tomo cacete que não acaba mais, entendeu? Eu fiz uma vez um evento lá na faculdade, tá tudo isso na internet, já tem uns 15 anos, com uns 12 meninos de 4 a 15 anos, era aí no primórdio da internet. Se vocês verem os vídeos, os computadores, são coisas bem antigas. O que as crianças pensam da escola? Foi a aula inaugural da faculdade. Eu fui diretor da faculdade de educação, foi a aula inaugural do semestre para a faculdade. Os meninos sentados no chão, eu também sentado no chão, menos barrigudinho um pouco, etc e tal. E aí chegou uma hora, era início. Eu perguntei para uma menina de 8 anos, Ingrid, mas me explica uma coisa, ela com o microfone na mão assim, eu sentado no chão e ela também. Ingrid, me explica uma coisa, como é que vocês conseguem pegar um jogo que está todo em inglês e imediatamente sair jogando? Aí ela olhou para mim assim, como se eu fosse um cara de outro planeta, e faz: gente,
Futuca. Claro, futuca. E aí, o futucar não é só o ir investigar. Eles criam regras, que não é a regra igual àquela que o cara pensou. Por isso a menina perguntou lá, a menina do César, tá todo mundo respondendo, eu pensei que eu podia fazer outra coisa. Então, quer dizer, cada um que pega o material, ele vai fazer outra coisa com isso. E aí não tem dúvida, professor Bernardo, a escola é fundamental e o professor é fundamental. Não tem dúvida, é um espaço. Agora, não é essa que está aí, não é esses nós do jeito que estamos. Aí todas aquelas questões que eu falei de condição de trabalho, condição de salário, de formação, são fundamentais. Por exemplo, nós estamos aqui, no começo estava uma delícia a internet. Agora está impossível. Por quê? Começamos a usar. Então, eu não consigo mais, não sei se vocês estão conseguindo, não pega mais. Agora, só eu estou com 3 aparelhos conectados, guloso, né? 3 aparelhos conectados. Essa é a banda larga da história. Eu ia passar uns videozinhos, mas já deixei a cópia deles. Aqui estão todos na internet. Então, quer dizer, a luta política que nós temos que fazer segunda-feira é a luta por uma banda larga de qualidade, é a luta pela localidade da rede, é a luta por uma escola com uma arquitetura diferenciada, que caiba isso, não a escola que o quadro lê, que o quadro e a sala é exatamente igual. Então, esse é o nosso cotidiano. E mais do que tudo, se nós temos uma escola conectada, essa nossa conversa aqui, que é num evento, é num momento, ela continua. Eu vou para a Bahia, eles vão para a Alemanha, ele vai lá para Maravilha do Passo Fundo, comer o churrasco dele, etc e tal, mas nós continuamos conectados. Esse que é fundamental. Então esses dias eu andei falando isso e quase me trucidaram, porque eu mudei, eu fiz uma autocrítica. A vida inteira eu fiquei lutando, dizer assim, não basta tecnologia, não basta rede, temos que fazer formação. E aí eu vou concordar, não à toa, sempre concordo com o professor Adriano. Eu já nem falo mais isso. Eu digo, governo, pelo amor de Deus, bote equipamentos bons e boa rede nas escolas. O resto a gente faz. Porque aí começou agora a gastar um monte de dinheiro com formação, uma formação que não leva a nada, porque na segunda-feira, quando a gente chega na escola, a rede é igual a essa daqui. É um roteadorzinho pequenininho, com 2 mega para 400 professores se conectarem. Faz o quê? Nada. Esse é o desafio. Então vamos nos esperar, não vamos esperar segunda-feira. Amanhã, vem pra rua. Pessoal, informações, tá? Uma delas, a gente tem aí fibra ótica chegando a várias escolas, né? Só que a fibra ótica, para chegar a algumas escolas, nós temos empresas que foram privatizadas, donas dos postes que nós temos nas ruas, que não permitem que a fibra chegue até a escola. Está tudo pronto. Tudo pronto. Santana do Livramento, tudo pronto. A fibra não chegou na escola por quê? Porque as empresas que foram privatizadas, que são donas dos postes, não permitem. Então, além dessas questões que a gente também tem que lutar por dentro do governo, nós também temos que ir para a rua e também lutar para que essas privatizações, que eles nos deem o direito de usar, né? Além disso, chegaram algumas questões. Uma delas, passei para o Adriano para entrar em contato já direto. Uma outra questão, baixar os aplicativos, Scratch e outros. Não precisa, gente. Entra em contato com a NTE vai até a escola, ou até uma pessoa da escola, né? Com a pendrive, baixa a programação, essa pessoa passa para outras e assim vai indo. Se não tem condições de baixar, existe esta forma. E os NTEs estão super disponíveis para isso. Tem uma outra questão que chegou agora e que trata um pouquinho sobre o que o nosso secretário falou lá no primeiro dia, né? Existe uma fala anterior sobre sair na rua e depois ficar contando na internet. Não entendi que fosse isso, né? Tudo que eu faço, que eu ando, etc, etc. Como é que a escola
se ela pode chegar ao extremo de desenvolver mais o individualismo que já existe. Né? Essa é uma das questões, deixa eu ver se eu consigo juntar uma outra. Eu vou ler a outra também, tá? Com as possibilidades de conexão entre diferentes culturas, lugares do mundo, como vocês entendem a questão de subjetividade e da mudança de identidade dos alunos? Mudança, creio que crescimento, desenvolvimento, né? Você desculpa, eu acho que Diga. eu que caminhei. Tá, por eu favor. acho que essa historinha é fundamental, Qual? é bem curtinha. Essa que ele saiu na rua gritando, é uma piada que está no Face. O cara saiu na rua gritando o que ele faz, o que ele come, tudo que vai no Face, só que ele saiu pessoalmente na rua. Ele não ficou claro aqui. A letra também não ajudou. Ele já tem 3 seguidores, 2 policiais e um médico psiquiatra. Que é para fazer a questão, você falou um pouco no trabalho coletivo junto com o computador. Qual é a questão da pergunta? Se nós tivermos a escola ideal, né, dentro da computação, com todos os recursos, nós não corremos o risco também de fortalecer o individualismo. Imagina eu, professora, com cada aluno com seu computador lá, com todos os recursos, cada um fazendo o que ele tem que fazer. Daqui a pouco isso não pode me levar para o risco até de uma acomodação ou até do individualismo, né, maior. É por isso que a gente... É por isso que que eu... é importante, porque o cara sai pessoalmente na rua gritando. E aí todo mundo acha que o cara é louco. Eu gostaria muito de responder essa pergunta, porque foi o que eu me perguntei. Porque meu filho é informático e ele passava horas no computador em uma espécie de bolha. Então, minha preocupação era como fazer com que os jovens pudessem desenvolver esse potencial da internet, mas de forma coletiva. Eu, na verdade, fui muito contra o projeto do Negroponte, de cada criança com um computador, one children, porque eu acho que o problema não é o computador. O problema são processos de aprendizagem e desenvolvimento de subjetividade dentro de um mundo cada vez mais complexo. Então, todos os meus projetos são sempre baseados na aprendizagem coletiva. Isso se dá muito também quando todos chegam a um nível de conhecimento que podem começar a trocar. O problema é que os professores têm dentro da sala de aula níveis muito desiguais. Então, como fazer determinados grupos que votem projetos utilizando tecnologia, por isso que eu criei janelas e janelas narrativas, onde as crianças e os jovens, sobretudo os jovens, eu me lembro sempre um jovem que com 17 anos me disse, eu passei toda a minha vida na escola, desde os 4 anos, é dizer, 13 anos, saio da escola e não estou qualificado para trabalhar. Não tenho nenhuma qualificação a não ser para ser segurança ou porteiro. Porque ninguém está interessado no que eu aprendi na escola. Isso a mim me tocou muito. E eu acho que neste momento que nós vivemos a vida digital, como o Adriano contou, um guri de 18 anos na Inglaterra vendeu um software por 30 milhões. É o mesmo que jogador de futebol, dificilmente ele vai chegar a isso. Mas eu vou contar uma história. No Narrativas em Heliópolis, tinha um guri, gente, assustador. Era aquele que vinha assim, bem pretão, óculos pretos. E eu dizia, puxa vida, e a professora me dizia, cuidado com ele. Eu dizia, deixa ele, não queremos gente com problemas. Porque essa era a minha intenção. Aí, infelizmente, o guri teve que sair, mas ele participou do filme, de toda a coisa, e teve que sair da instituição, porque era uma instituição que cuidava crianças com problemas delictivos. E ele era o próprio delinquente, assim, da vestimenta, características. Aí, pouco tempo depois, uns 4, 5 meses depois, a facilitadora se encontra com ele na rua e ele sai todo contente a abraçar a ela. E aí ela pergunta, e aí, tudo bem? Ah, maravilha. Tu sabe o que aconteceu? Como eu aprendi a filmar, uma banda lá do bairro me contratou para fazer um videoclipe e me pagou R$1.000. R$1.000 me pagou. E aí, que bom, e o que tu fizeste? Aí eu comprei uma maquininha e um laptop usado para ajudar os meus colegas a aprender o mesmo que eu aprendi. É verdade, essa história é verídica.
Es decir, como que de repente, porque, claro, nós temos toda uma juventude que domina, mas nós temos também uma juventude que não domina. Uma juventude que se escrava do software pronto. Uma juventude que quer entrar no Facebook e quer ter 3.000 amigos. Me dê um clique. Tá? Por que essa necessidade? Porque é uma necessidade de não de uma identidade, de um reconhecimento. Se eu tenho 3.000 amigos, eu sou alguém querido. Então, na verdade, todas essas redes sociais são uma búsqueda desesperada de afeto. Tá? E a gente tem que ver por que tanto adultos como crianças, como terceira idade, buscam nas redes sociais a internet, o reconhecimento. E eu acredito que dentro de uma escola, que é um espaço fundamentalmente social, se pode criar 1000 projetos de aprendizado coletivo, de reconhecimento. Eu acreditei sempre muito na narrativa, na construção de si mesma da narrativa. Seja historinha, seja peça de teatro, seja filmes, seja coral, seja que representar-se a si mesmo desde uma perspectiva coletiva. É isso. Enquanto a senhora colocava, professora, eu vou trazer três figuras aqui. A primeira é cachorro de apartamento. Já viu o cachorro de apartamento? Cachorro de apartamento, quando tu leva para a praça e tu larga ele, ele sai desesperado, ele sai correndo por tudo, até que cansa. E daí ele retoma o centro dele e acha o espaço dele ali dentro da brincadeira com o seu dono, assim por diante. E também, o intervalo, também, né, dá para compreender porque o intervalo é tão bom. A outra questão, outro exemplo é as crianças do Mutirão para a Inclusão Digital, que a gente tem aqui no projeto de extensão, que a gente trabalha com alunos meninos de rua e assim por diante. E quando tem bolachinha recheada no nosso lanche, os professores pegam uma ou duas, comem aquelas, voltam lá, comem mais, a gurizada enche a mão. Porque eles não tinham aquilo antes. Até que no decorrer do processo, eles sabem que não vai acabar, que vai ter até o final, eles vão comer devagarinho. Outra coisa, uma pessoa que gosta muito de ler, ou vou dar um outro exemplo, gosta muito de música, e quando é criança, quem gosta muito de música mesmo, e aí tem uma outra questão que passa um pouco por isso, o cara baixa a música assim na internet, mas se ele gosta muito daquela banda, ele compra o DVD da banda, porque tem um monte de coisa envolvido nisso, né? Quando a gente é criança e não gosta muito de ler ou de música, e a gente não tem condições de comprar isso, a primeira coisa que a gente faz quando começa a ganhar dinheiro é comprar. Tu compra isso. E depois até que tu se dá conta é o seguinte, eu não tenho condições de ler tudo isso aí, eu vou achar uma outra forma. O que acontece nas redes sociais, a minha percepção, eu suspeito, é isso. A gente é uma comunicação reprimida, é uma vontade de se expressar, e que agora todo mundo tem. Então, quando todo mundo tem, agora é uma utilização discriminada, louca, e que cada um compartilha o que acha. Até que as coisas vão, eu suspeito, as coisas vão começar a se colocar. Uma outra questão que eu queria, e muitos de nós já vivemos isso, né? Vou twittar tudo que eu posso, depois a gente vai racionalizando a coisa. Uma outra questão, a programação de computadores, ela tem também uma jogada psicológica aí. Puxa vida, se a minha vida depende de computadores, e depende, porque a gente recebe, porque a gente vai ao hospital, porque a gente depende de computadores, nada mais emancipador do que eu dizer o seguinte, eu programo você não me programa. Essa é a questão. Então a programação de computadores passa por isso, não é para mim ser um expert em programação, não, eu elevar de alguma forma a minha concepção de que eu posso programar isso e dominar essa tecnologia. E uma última questão acho que nenhum dos colegas aqui colocou isso, né? E espero que isso não tenha passado para vocês, essa é a minha percepção. Ninguém falou de uma escola que só tem computador agora, em que nada mais é utilizado. Em absoluto. O que se quer colocar e o que eu coloco aqui é que nós temos uma ferramenta poderosa que tem uma outra lógica, não melhor nem pior do que o livro, do que a sala de aula, do que o vídeo, do que o DVD, e que a gente tem reiteradamente utilizado na mesma lógica das mídias de massa. Aí que está o problema. Mas que não é uma lógica, não é uma tecnologia que vem para substituir, mas ela vem para de alguma forma ampliar as possibilidades. Eu não sei quem está com o problema das inscrições, é a Malu aqui. Eu só queria fazer essa... Tá, nós estamos com um probleminha de horário, isso sim, né? Aqui tem uma questão para a Maria Benítez, que depois tem um e-mail da professora, e além disso, ela pede alguns contatos, né? Então eu peço para a Maria Benítez nos enviar para que a gente possa enviar todos, né? Esse material. E também tem outra coisa, existe o Google, né?
Põe o nome desses aí no Google. Tudo. É assim, ó, meu e-mail, eu vou dar um e-mail que é muito fácil. Maria Benítez, todo junto, minúscula, @hotmail.com. Pronto. En Facebook estou como Maria Benítez, en Skype estou como Maria Benítez. Por sorte eu entrei muito antes, então eu podia usar tudo isso. Tá? Então, busquem Maria Benítez, Facebook, Skype, Yahoo não uso mais, Hotmail e depois outras redes. Tá? Eu vou pedir desculpas à plateia, mas eu preciso das considerações finais dos palestrantes e nós temos pouquíssimo tempo. Então peço mil desculpas, pode enviar por escrito que a gente... depois bater um papinho então, tá? Pessoal, nós teríamos hoje uma homenagem à professora Léa Fagundes. Ela ontem passou mal, foi para o hospital, provavelmente vai fazer uma cirurgia e o médico proibiu ela de vir, ela está de cama, mas ela volta para a gente prestar homenagem a ela em outro momento. Professora Léa Fagundes, que é a nossa mentora no Rio Grande do Sul, né, a nossa grande mestra. Eu vou passar a palavra para os palestrantes fazerem as considerações finais, não esquecendo que à tarde nós temos aí na URGS, e eu peço encarecidamente, como vocês, professores, pedem para os seus alunos, não deixar copinho no chão, sujeira, papel, porque aqui na frente tá feia a coisa, gente. Considerações finais. Professor Nelson Preto, pode começar? Tem microfone? Bom, queria agradecer muito a presença de vocês, o convite. Dizer, professora Silvia, que eu acho que isso que a senhora coloca sobre a possibilidade de exacerbar as individualidades é absolutamente possível, e é por isso que precisa ter escola, é por isso que tem família, é por isso que adulto é diferente de criança. Então o professor Adriano estava falando assim, não, porque provavelmente no começo é assim, aí depois eu imagino que vai modificando, aí ele podia fazer vírgula, ou não, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então esse mundo pode ser um mundo completamente diferente. Do jeito que nós estamos encaminhando o mundo, a gente não sabe nem se ele vai existir, pela essa forma egoísta com que nós nos relacionamos com a natureza, com o outro. Quer dizer, um mundo onde nós temos uma desigualdade do tamanho que nós temos e nós não ficamos todos indignados com essa desigualdade, é um mundo que está caminhando para um lugar muito ruim do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista do planeta. E eu acho que o nosso papel como professores e professoras é lutar para transformar isso. Então esse é um papel político, o papel do professor é político. E a última coisa que eu queria falar é que eu acho que não foi tanto enfatizado, e eu imagino que vocês continuem enfatizando isso. Não adianta, não existe aqui nenhum encantamento da tecnologia, nenhum encantamento de nenhuma metodologia, de nada, se nós não repensarmos qual é a concepção de educação e a concepção de escola. O currículo, a formação do professor, quer dizer, não adianta eu trazer, e aí o drama é esse, eu mantenho o currículo como está, e dou para 40, 30, 40 meninos um computador para cada um. Não vai dar certo, não vai dar certo. Isso não precisa nenhuma pesquisa científica para mostrar que isso não vai dar certo. Quer dizer, é a mudança da forma como a escola se estrutura, e por isso que ela tem que mudar a arquitetura. Observem que os governantes adoram fazer escola, mas o que tem se avançado na pesquisa da relação da arquitetura com a educação? Nós temos na Bahia Anísio Teixeira, que junto com Diógenes Rebouças, na década de 50, construiu um projeto magnífico, que é a Escola Parque da Bahia, que tinha um problema, teria que ser atualizado. E
Hoje as escolas são o quê? Quer dizer, as escolas estão preparadas para se trabalhar com tecnologia? As escolas estão preparadas para se trabalhar com vídeo, televisão, áudio, tudo isso? Não estão. Então, encaixar essa coisa é mais ou menos, guardada a devida proporção, de dizer que televisão educativa é filmar uma palestra ou um professor dando aula, que é o que foi no início da televisão educativa. Você grava a aula. Então, quer dizer, esse é um problema, e que é um problema que seguramente nós vamos enfrentar. E vamos enfrentar ele do ponto de vista das subjetividades, do ponto de vista da identidade, que na verdade não dá mais para nós falarmos da identidade, são as identidades, né? Nós temos múltiplas identidades. E isso a gente tem que ter tranquilidade de poder trabalhar com tudo isso. Porque se nós não tivermos tranquilidade de trabalhar com tudo isso, nós vamos montar toda uma política educacional, todo um projeto de educação que tenha como objetivo transformar o diferente no igual. E aí não vai dar certo. Porque antes as pessoas, como lá o pai dizia, cachorro e menino, não, hoje não é mais assim. Nem cachorro está ficando calado, quanto mais menino. Bem rápido, professor, eu quero agradecer a oportunidade de poder ter compartilhado aqui com o Nelson, professora Maria, Malu e Seduto, pelo convite, os colegas que nos escutaram. São provocações e não são certezas o que se coloca, né? O importante é que a gente não deixe essas discussões paradas. Eu quero fazer um convite, um desafio para quem tiver interesse em experimentar um pouco esse potencial de programação. A gente começou semana passada um projeto em Passo Fundo chamado Escola de Hackers, onde 20 alunos de 21 escolas municipais vão estar durante o ano inteiro não é comigo, tá? Aprendendo programação de computadores. Vai estar tudo disponível no site, o método que a gente vai utilizar, qual é o software, as atividades. Então, quem tiver interesse em fazer essa experiência, não no município inteiro, não precisa ser, mas na sua escola, a gente está disponível aí para poder trazer mais gente para essa discussão e ver escola de hackers.upf.br. Eu suspeito, porque entrou no ar ontem. Se não for, vocês me mandem um e-mail, eu passo para vocês, tá? Para que quanto mais pessoas experimentando isso, menos eu vou suspeitar e talvez mais eu me aproxime de uma certeza, tá? Obrigado. Bom, pelo que eu ouvi aqui, vocês têm bastante trabalho para segunda-feira pela manhã. Primeiro, lutar politicamente por equipamento de qualidade. Segundo, aprender a pensar a tecnologia, que fundamentalmente toda tecnologia tem tras dele um processo criativo, que isso é humano. E aí é onde radica a importância do professor, em estimular esse processo criativo. Então eu acho que como professores vocês têm toda uma tarefa política, toda uma tarefa